E a gente agora vai para as ruas de Aracaju, mas continuar falando também da dengue. Dessa vez, Magna Santana vem com mais informações. Por onde anda, Magna? 6h27. Oi, Antônio Cardoso. Deixa eu baixar aqui meu microfonezinho. Pronto. Eu estou aqui com o vereador Elber Batalha. 2 assuntos para a gente abordar com ele, mas esse, principalmente, agora a gente começa sobre a dengue, para a gente emendar aí o assunto, já que conversamos agora há pouco com o secretário de Estado da Saúde, daqui a pouco tem uma coletiva da Secretaria Municipal de Saúde também, para divulgação do LIRA, e o vereador Elber Batalha, lá atrás, quando passamos os momentos mais difíceis com a dengue, né, de epidemia, um momento terrível, que eu acho que até se assemelha um pouco com o que aconteceu de sufoco com a pandemia, ele criou uma lei, né, deu entrada numa lei e que ajudou e muito o trabalho da Prefeitura de Aracaju. Vereador Elber, bom dia, obrigada por nos receber assim tão cedo. Hoje também tem início dos trabalhos legislativos, mas nos fale sobre essa lei que está aí valendo, que lei é essa que ajudou lá atrás e que pode ser muito útil no momento de agora. Bom dia. Bom dia, Magna. Bom dia a todos os amigos da FAM e a equipe do estúdio que hoje substitui tão valorosamente nosso amigo Narciso. Olha, Magna, na verdade esse contexto foi derivado desta lei, derivado de um contexto que surgiu lá em 2008. Acho que para reavivar a memória do eleitorado, do seu ouvinte, no ano de 2008 o Brasil sofreu talvez a maior epidemia de dengue da história. Houve vários casos, o Rio de Janeiro foi o epicentro dessa epidemia. Houve situações que, em bairros do Rio de Janeiro, existiam hospitais de campanha montados, aqueles hospitais de guerra mesmo. Foram várias mortes. Eu lembro simbolicamente uma coisa que foi muito exponencial. Na época passava uma das novelas na Globo, não lembro se era o Cone ou alguma coisa, e quase que a novela saiu do ar, porque o elenco metade do elenco foi internado. Estênio Garcia, à época, quase faleceu. Uma pessoa conhecida nossa, que ainda era secretário do município, Antônio Samarone, era ex-presidente da SMTT, também teve um quadro grave da dengue, enfim. Então, a situação que acometeu várias famílias e que ceifou várias vidas. E nessa época havia grandes debates, a Câmara participava desse debate entre o Ministério Público com a Defensoria Pública, e foi elaborado um texto nacional de lei de combate e prevenção à dengue, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e eu, vindo dessas reuniões com o doutor Euso Lissandro, que à época trabalhava na Curadoria da Saúde, a nossa querida Karina do Combate, na época presidia o Conselho de Moradores da Zona de Expansão, e lá era um foco muito grande por causa das lagoas de estabilização, ao mesmo tempo que elas têm um valor ambiental para coibir as enchentes, os alagamentos, mas nesse momento é um ponto de fragilidade daquela região. Então nós pegamos esse projeto de lei, que era nacional, e replicamos aqui em Aracaju, que é uma orientação do Ministério Público Nacional, que cada cidade, um parlamentar abraçasse essa causa. Eu abracei a causa aqui. A lei foi aprovada, ganhou o número 3.552 de 2008, e o próprio Vitor Nogueira já era prefeito à época e sancionou essa lei. A lei, na prática, possibilita que algumas ações que no dia a dia, em situações de não epidemia, seriam necessárias ações judiciais, pedidos à Justiça de autorização, possam ser justificados mediante a emergência da situação. Por exemplo, uma casa abandonada que tem uma piscina desativada, uma casa cheia de cacos, cheia de tigelas, cheia de pneus, e ninguém localiza o proprietário. Nesses casos, a lei prevê vários procedimentos, a verificação através de drones por via aérea que exige esse risco, e utilizando da prerrogativa da lei, os agentes de epidemia podem adentrar nesse ambiente e fazer as correções necessárias. Porque imagine você, num momento como esse, de emergência, você esperar uma ação judicial para localizar-se o dono do imóvel, para que o dono venha abrir a porta. É claro dizer que, felizmente, pelo que eu tenho conhecimento, Aracaju não está numa situação, ainda esperamos que não chegue a essa situação, como estão outros estados do Brasil. A ideia de reativar o protocolo da Lei 3.552 é, na verdade, uma ideia que ali aí combate, mas essencialmente a prevenção. E aí é isso importante também, Magna, dizer que é importante a participação de todos, né? A dengue, o Estado
Estado, o município faz sua parte, mas a população é o principal agente, reeducando nossas práticas, nos tornamos fiscais, verdadeiramente, né, das ações da nossa rua, do nosso vizinho, porque é bom dizer que o Aedes aegypti, apesar de estarmos agora na emergência de uma epidemia de dengue, na possibilidade de que ela chegue a Sergipe, mas o Aedes aegypti traz doenças graves a humanos e animais também. Os animais são vítimas do Aedes aegypti. E outra coisa, uma doença aliada a isso, duas outras doenças são a chikungunya e a zika vírus. E todos lembram a consequência drástica, geracional, que a zika trouxe, que foi a quantidade de crianças com microcefalia, que hoje é uma situação com que a sociedade convive. Eu tive a experiência de, como defensor público, advogar para causa de saúde, atuar em causa de saúde para crianças com microcefalia. É um cenário muito de tristeza, crianças novinhas com a deformação que, em uma grande maioria dos casos, vai comprometer a sua existência até o final da vida por um mosquito, por uma doença que pode ser prevenida se nós todos não somarmos. Agora, vereador, diante desse cenário, o senhor já tinha se antecipado, né? Isso já buscou, encaminhou algum documento à Prefeitura de Aracaju, foi isso? Eu apresentei uma indicação que deve ser lida hoje, que é a primeira sessão, e já deve ser encaminhada amanhã ao prefeito, no sentido de relembrar, na verdade, né? De relembrar e solicitar que existe um protocolo já estabelecido, que esse protocolo foi exitoso, que deu resultados lá em 2008, não é um protocolo de Elber, é um protocolo que foi elaborado a várias mãos pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela sociedade civil organizada. Tem várias associações de moradores à época, destacadamente o Combase, que era presidido pela nossa querida Carolina Drummond, fizeram essa ação, e que o prefeito naquela época colocou em prática, só me engano, o secretário responsável era o ex-vice-prefeito Silvio Santos, na época, e foi feita uma grande ação, e Aracaju conseguiu, apesar das consequências inevitáveis, conseguiu navegar numa situação de não ser um dos piores cenários do Brasil, ou seja, eu acredito até que foi uma das cidades que menos sofreu com a dengue, apesar de ter sofrido. Então, nossa indicação é nesse sentido. Já existe um protocolo instalado em Aracaju e solicitar à Prefeitura que, de forma mais célere possível, restabeleça esse protocolo. Ok, então, vamos inclusive até perguntar isso e questionar isso até nessa coletiva. Vereador, aproveitando então a oportunidade, acho que hoje realmente é o início dos trabalhos, né, do ano de 2024. Qual a expectativa? O prefeito Edivaldo Nogueira que vai até a Casa Legislativa para a leitura da mensagem, mas é uma sessão apenas protocolar, é uma sessão que não teria hoje discussões, coisa parecida, né? Exato, essa é a sessão solene que abre os trabalhos legislativos, né? Onde, pela previsão do regimento da Constituição, o chefe do Executivo, respectivo, no Congresso Nacional do Presidente da República, na Assembleia Legislativa do Governador, na Câmara de Vereadores do Prefeito, lê sua mensagem, que, na verdade, deve, a priori, ser uma projeção do que o município planejou para 2024, nas ações, e pede o apoio da Câmara para essas ações, né? E se colocando aberto para discussões, para fiscalizações, etc. Pois uma sessão essencialmente solene, é um protocolo republicano de respeito entre os poderes. A partir de amanhã, as sessões deliberativas voltam, e aí é que questões como essa minha indicação e outros temas passam a ser deliberados na prática, no dia a dia. Agora, vocês encerraram o ano deixando o prefeito com 5%, né, para mexer no orçamento. Hoje ele vai à casa, ele já tinha nos dito, inclusive até no próprio Jornal da Pan, que ingressou com uma ação na justiça, né, para derrubar isso. Como é que vai ficar? Qual é a expectativa de vocês em relação a isso? Vai ter uma briga realmente na justiça? Vocês podem recuar? Enfim, como é que vai ser esse ano? É um ano também de eleições. O prefeito, pelo que eu tenho conhecimento, vetou algumas emendas feitas ao orçamento, dentre elas essa da redução do remanejamento. Ao apreciar o veto mais devidamente, porque eu não fui autor da emenda, eu preferi não assiná-la porque não tinha segurança da técnica que ela foi apresentada. Existe uma discussão na qual eu estou me aprofundando, que é o seguinte: vamos supor, acho que vou tentar explicar isso aqui na prática. O orçamento, em regra, ele ingessa, não vou dizer ingessa, ele divide o dinheiro, os recursos do município, dentre as ações. Saúde, educação,
cultura, esporte, lazer e etc. Não é isso? E, em regra, o prefeito ou o Poder Executivo não pode mudar esses valores de lugar. Existe um artigo chamado artigo 7º, que esse artigo prevê as exceções, prevê as possibilidades nas quais o prefeito pode remanejar essas verbas sem pedir autorização da Câmara. São exceções, em regra não pode. Lá, no último dispositivo desse artigo 7º, que é o parágrafo 2º, artigo 7º, a cabeça do artigo, parágrafo 2º lá no final, dizia assim: pode o prefeito, sem autorização da Câmara, através de cancelamentos. O que é cancelamento? Você cancela esse tantinho aqui de uma área e puxa para outra área. E remanejar essas rubricas no limite máximo de até 40%. Ao meu ver, e é uma análise superficial, ainda vou me aprofundar e pedir para que a assessoria fizesse, bastava, se a Câmara quisesse aprovar a redução de 40 para 5, ter colocado assim, no parágrafo único do artigo 7º, onde se lê atualmente 40%, leia 5%. Pronto. Aí, qual é a argumentação da Prefeitura? E quando eu me ative a ler o verbo agora no recesso, eu tendo a entender que eles têm uma certa razão. A Câmara, a presidência da mesa, fez o seguinte mesmo. Além de mudar aqui embaixo, ela botou assim: está autorizado o Poder Executivo a... Eles botaram assim: está autorizado o Executivo, mediante lei aprovada pela Câmara, a... Quando ele insere no caput a exigência de lei específica pela Câmara, na verdade, todo orçamento, qualquer mudança no orçamento está condicionado ao remanejamento da Câmara. Não existe nem margem de 5% na prática. Entendeu? Bastava ter mudado aqui embaixo, no parágrafo único, no parágrafo 2º da lei. Fez a mudança. Quando fez a mudança no caput, vinculou todo o artigo à autorização da Câmara. Então, na prática, nem 5% de remanejamento existe, de zero. Foi vamos dizer assim, uma filigrana redacional que quando a Prefeitura apreciou, isso passou ao largo dos vereadores da época, da maioria, pelo menos, eu não percebi essa filigrana realmente. Na época eu questionei até a assessoria da mesa sobre isso, eles disseram que não tinha problema, mas hoje eu tenho minhas dúvidas. Então, acho que vai ser o próximo debate nos próximos dias. Não é nossa intenção engessar a Prefeitura. Vamos ver se existe uma forma de manter esses 5% sem inviabilizar o zero, e ou então renegociar uma outra margem e recolocar isso para discussão. Pois é, vamos realmente torcer para que haja aí um bom termo, né, entre executivo e legislativo. Vereador, muito obrigada. Vamos ter ainda muito para conversar, inclusive até sobre o seu futuro político, né, de questão de partido, de filiação partidária, mas isso fica para uma próxima entrevista. Quero lhe agradecer imensamente a gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Magna, agradeço aí a sua ligação e coloco à disposição de todos os aracajuanos. A partir de hoje voltamos à labuta do parlamento. A gente trabalha fora do parlamento também, né? Às vezes até mais. Mas no dia a dia voltamos hoje, todas as manhãs, ao Parlamento Municipal, procurando representar da melhor forma possível o povo aracajuano. Coisa boa, e sabemos disso, a gente tem acompanhado o seu trabalho. É com você, Antônio, a gente volta já com outras informações. Muito obrigado, Magna Santana, pelas informações. E a gente retomou aí também essa questão da dengue aí. Retomou também a proposta do Elber Batalha. Olha aí,